Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse vídeo vai ser bem especial, principalmente porque eu estou acompanhada do meu querido e fiel amigo, meu cafezinho aqui de praxe, para que a gente bata um papo, converse um pouco sobre toda a proposta do canal. Eu quero apresentar esse canal da melhor forma para vocês e já mostrá-los os quadros que teremos aqui. Quadros semanais e outras surpresinhas que eu já organizei e tá tudo bem encaminhado para que aconteça. Então, continua aqui no vídeo para que a gente possa se conhecer melhor. Eu sei que em algum momento vocês já se questionaram: para que eu aprenderei isso tudo? Para que tanta informação? Qual a finalidade da educação? Ou talvez, diante das dificuldades do dia a dia, das dificuldades em aprender algo, em estabelecer novos hábitos, vocês deixaram aquela vozinha na cabeça tomar conta e dizer: eu não sou capaz, para mim já deu, eu faço amanhã. Esses e tantos outros questionamentos e situações, ao meu ver, retornam para um ponto crucial: a maneira como somos educados. Perceberam que eu intitulei esse vídeo como apresentação do canal, mas até agora não parece ser isso, não é mesmo? Mas é. Aqui nós falaremos justamente sobre essas perguntinhas, esses questionamentos, essas situações que trouxemos no início. Buscaremos compreender por que a maneira como somos educados impacta tantos aspectos da nossa vida. Aspectos que envolvem a nossa mentalidade, os nossos comportamentos e atitudes, a maneira como vivemos e se protagonizamos ou não as nossas vidas. A realidade é que muitos de nós cultivamos no aprendizado, seja dentro ou fora da escola, por vezes sem ter consciência disso, o que conhecemos como mentalidade fixa. Com esse tipo de mentalidade, impomos limitações a nós mesmos constantemente e criamos bloqueios ao realizar qualquer coisa que seja desafiadora ou até mesmo a mais comum das coisas, pois acreditamos que não podemos ir adiante, pois temos habilidades, capacidades, inteligência bem limitadas. Essa mentalidade é reflexo de um processo educacional que não se volta para a formação do ser humano, que não leva você, eu e todos nós a desenvolvermos os nossos aspectos internos, a descobrir os nossos potenciais e a aprender a viver a vida, empregando esforços inteligentes para a realização das menores e maiores coisas. Este canal será um espaço para resgatarmos o valor formativo da educação, para trabalharmos a importância da construção de um aprendizado, de um processo de ensino e aprendizagem ativo, que vise o nosso fortalecimento, o nosso autoconhecimento, que desperte nossa consciência para quem nós somos e que nos leve a nos enxergarmos como guerreiros no campo de batalha, como protagonistas da nossa história, prontos para enfrentar cada batalha que vier, cada prova que a vida trouxer, como um herói. A la Hércules, Odisseu, Arjuna, Frodo, Harry Potter e tantos outros heróis e heroínas ao longo da história. Eles simbolizam, a partir de sua jornada, o verdadeiro valor da educação que comentei anteriormente. Uma educação que trabalha o aspecto humano, formativo e informativo, com a finalidade de forjar cada um de nós, nos convidando a vivermos a vida preparados para os desafios, tendo cada vez mais consciência de que temos as ferramentas para enfrentar essas provas. E para crescer e se fortalecer, para se educar e se formar, precisamos ter exemplos, referências e sermos exemplos também. Como gosto muito de mitologia e trabalho com a linguagem simbólica na educação, quero trazer 2 exemplos então. Neste canal me espelho muito no exemplo de Prometeu, porque Prometeu representa o nosso compromisso para com a humanidade.
Ele nos deu a oportunidade, através do fogo que nos foi entregue por Ele, de aprendermos a discernir e a escolher pelo justo e bom, a caminhar rumo à sabedoria. O fogo representa a busca pelo conhecimento, pelo saber. Outro grande referencial simbólico vem da deusa Atena. Ela representa a busca por essa sabedoria. Ela simboliza essa jornada mais interna, essa guerra interior que todos nós travamos. Ela nos ajuda a sermos justos, verdadeiros e guerreiros diante de nossas decisões. Atena é a justiça, a prudência, o discernimento que devemos trabalhar em nós. Vislumbremos então resgatar e construir em nós esses e tantos outros valores, essas aspirações. Aqui vocês encontrarão um espaço que busca transmitir o que se vive e o que se investiga. Um espaço para compreender o valor prático dos ensinamentos presentes na história, nas nossas vidas. E a compreensão de que nessa trajetória podemos cair várias vezes, mas que precisamos nos levantar todas elas, porque somos capazes. O foco aqui é informar para formar. É compartilhar com vocês o meu dever de construir um processo de ensino-aprendizagem formativo, ativo, consciente e humano, que leve ao crescimento e desenvolvimento. Trabalharemos aqui com 3 frentes, em resumo. Como professora de História, eu quero mostrar que nela temos grandes ensinamentos e exemplos que podem nos ajudar a criar um aprendizado histórico voltado para a formação do ser humano, que nos faça compreender o nosso protagonismo histórico, ou seja, trabalharemos com o valor formativo da história. Como professora de inglês, quero ajudar as pessoas a compreenderem que cada um tem um processo de aprendizado diferente e que podemos aprender de várias formas, e que é preciso identificar, então, quais metodologias e ferramentas funcionam melhor para cada um, para gerar um aprendizado ativo e progressivo. E também aqui nesse aspecto eu quero que tenhamos consciência de que existem certos elementos no processo de ensino-aprendizagem que precisamos trabalhar, elementos como a procrastinação, como a autossabotagem, como o bloqueio, que fazem parte, sim, do aprendizado. Então, aqui trabalharemos com isso também, para que possamos construir esse aprendizado cada vez mais consciente. Como pessoa e como educadora, entendo que a educação é um processo de formação contínuo. Ele nunca para. É um processo de forja, de fortalecimento de quem nós somos. Entendo, então, que preciso ser exemplo. Afinal, como quero educar se não for exemplo? Bom, eu comentei anteriormente que nós temos quadros novos no canal agora. Ao total são 5 quadros, mas nossas discussões e temáticas dos vídeos não vão se esgotar nas propostas desses 5 quadros. Mas a meta aqui é trabalhar bastante para produzir conteúdo dentro dessas 5 temáticas centrais, tá? Alguns desses quadros serão semanais, outros serão quinzenais, mas vou apresentá-los para vocês ficarem tão entusiasmados quanto eu com todos os temas. Bom, vamos lá. Rufem os tambores. O primeiro quadro é o seguinte: a revalorização da linguagem simbólica entre mitos e símbolos. O segundo quadro, o valor formativo da história e da educação. O terceiro quadro, aprenda a aprender inglês. O quarto quadro já existe, Diário de Leitura da Paideia. E o quinto quadro, o livro como elemento vivo. E segura essa novidade, teremos encontros ao vivo quinzenalmente para batermos um papo sobre temas necessários para a nossa formação. Então, escolha a pílula vermelha de vocês e demonstrem um interesse em se conhecer, em aprender e em se qualificar. Convido vocês para caminharem ao meu lado.